Oi, gente! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as populações tradicionais e o território, certo? Esse conteúdo vocês encontram no livro de vocês, da página 84 à página 88. E nós vamos começar falando das comunidades tradicionais, certo? Essas comunidades, vocês podem observar no livro de vocês, nós começamos falando de duas específicas, mas antes nós precisamos entender o que são essas comunidades tradicionais ou os povos tradicionais no território brasileiro, certo? E quando a gente fala de definição, existem alguns critérios, existe a necessidade de se estabelecer alguns critérios para poder classificar como uma comunidade tradicional, certo? Em 2017, tem uma lei, certo? Que ela começa a delimitar a questão do que é uma comunidade tradicional ou não, certo? Através de critérios. Critérios que vão avaliar a condição daquele povo, daquele grupo de indivíduos como um grupo tradicional, uma comunidade tradicional. Então, o que é que vai definir a formação de uma comunidade tradicional, gente? A primeira coisa que é extremamente importante, as práticas culturais próprias, ou seja, eles têm atividades, eles têm características, eles possuem determinados manuseios, atividades próprias, coisas que os identificam e cria-se uma identificação entre esses indivíduos e além de criar essa identificação entre eles, também cria uma identificação deles para com aqueles que estão fora, certo? Então, eu reconheço aquela população por características próprias deles, certo? A segunda coisa, a organização social, certo? Muitas vezes esses grupos, eles têm lideranças, têm grupos específicos. Também é uma condição interessante, certo? Uma organização social onde tem grupos daquele povo que faz determinada atividade, tem grupo que faz outra coisa, então você tem uma organização social dentro daquele grupo, certo? Daquela comunidade. A terceira coisa interessante de ser falada, gente, é um território específico, certo? Essa população, normalmente, ela é caracterizada também pela relação que ela estabelece com aquele território específico. Pode ser uma região próxima aos rios, pode ser uma região de florestas, pode ser uma região litorânea, pode ser uma região próxima às foz dos rios, certo? Então, cada comunidade, ela vai ter um território específico de ocupação e, naturalmente, ela vai ter uma relação da sua própria cultura, certo? Que nós já falamos, relativas ao território que ela ocupa, certo? Por fim, nós temos as tradições ancestrais ou tradição ancestral, ou seja, aquela cultura, aquelas características, elas foram ali passadas de pai para filho, de geração em geração, certo? Ou seja, aquilo que se criou ali não é uma coisa da atual geração que está ali. Aquele grupo que está ali, ele está mantendo uma cultura de gerações anteriores. Ou seja, eles estão preservando culturas passadas de grupos mais antigos. Então, isso também era um fator determinante para caracterizar um determinado povo como uma comunidade tradicional. Então, nós podemos deixar certo, claro que práticas culturais próprias, organização social própria, território específico para a ocupação e tradições ancestrais são as características, certo, que pelo decreto que foi criado, que eu falei para vocês, certo, em 2007, se estabelecem as características que determinam a formação de uma comunidade tradicional no Brasil, certo? Nós vamos continuar falando sobre as comunidades, certo? Existem inúmeras comunidades tradicionais, só que é legal entender que dessas comunidades tradicionais, nós sempre fazemos uma divisão interessante, que são as comunidades tradicionais indígenas e as não indígenas, certo? Existe um grupo muito grande de comunidades indígenas.
Então, ela é uma comunidade tradicional? Sim, certo? Porém, ela é uma comunidade mais frequente de se encontrar. E em todas elas, muitas são indígenas, porém com características de tribos diferentes. Então, tem o grupo das comunidades indígenas tradicionais e tem o grupo das comunidades tradicionais não indígenas. Muitos dessas não indígenas podem ter até características da mistura, da relação com os indígenas, mas não são propriamente os índios, certo? O primeiro que nós vamos falar aqui, certo? Primeiro nós vamos trabalhar quatro, nós vamos falar aqui de quatro, estudar. A primeira são os indígenas, certo? Os propriamente ditos, que é uma comunidade importantíssima da origem do Brasil, ou seja, os índios, eles são pré-coloniais, antes da chegada do europeu colonizador aqui no Brasil, eles já se encontravam aqui no nosso território, certo? Eles já ocupavam o território, já dominavam esse espaço, então ele estava aqui dividido em milhares de tribos. O maior problema deles, com a chegada dos colonizadores, eles começam, muitos grupos, a serem dizimados. Ou seja, o que está acontecendo com os índios no nível de população, certo? Os índices demográficos estavam diminuindo. Hoje nós temos uma parcela muito pequena da população indígena, se compararmos com o período do descobrimento, certo? Então, os índices demográficos, a população caiu muito, certo? Além disso, uma grande diversidade de tribos, existe uma variação, certo? Tinha tribo de floresta, tribo de litoral, tribo de regiões diferentes, e isso determinavam características diferentes daqueles povos. Então, todos são indígenas, mas com características distintas, certo? Então, era um grupo que muitas vezes eles eram rivais, gente, outros eram aliados e assim por diante. E isso começou a existir, certo? Começou a existir uma busca pelo direito do índio com a FUNAI, certo? A Fundação Nacional do Índio. O que é que essa fundação ela começou a fazer, certo? O objetivo dela era a proteção dos indígenas, das tribos indígenas e dos seus territórios. Então, começou uma briga muito grande entre a FUNAI, certo, que protegia os índios, e os grandes fazendeiros, que estavam tentando cada vez mais aumentar as suas áreas de produção. Até hoje, tem muitos conflitos, isso gera um conflito muito complicado e é discutido politicamente em muitas áreas, certo? Então, esses são os grupos indígenas, que eu acabei de falar para vocês. Agora nós vamos, e tem muito mais para falar, mas esse é o conteúdo de hoje, nós já falamos um pouquinho dele anterior, certo? A segunda comunidade que nós vamos falar são os quilombolas. É importante, certo? Porque os quilombolas, eles são formados, as comunidades são formadas pelos descendentes de africanos escravizados. Nós temos aqui o quê? A maior parte desses grupos quilombolas, dessas comunidades quilombolas, são formadas pelos antigos escravos, pelos ex-escravos e a sua descendência que hoje formam essa comunidade. Que comunidade é essa? Que território é esse, gente, certo? Então, vamos lá, os negros na época escrava, eles fugiam muitas vezes e formavam pequenas comunidades. E aí a gente chamava de quilombo, certo? Que era o local para onde eles fugiam e começavam a formar uma certa comunidade, um grupo, uma convivência ali, estabeleciam relações, tentavam manter as suas características tradicionais, e isso foi mantido. Para vocês terem uma ideia, alguns quilombos, eles demoraram muito a ser descobertos, mesmo depois da escravidão. Porém, hoje, eles enfrentam alguns problemas, certo? Esses problemas são, os quilombos, eles estão espalhados ao longo do território brasileiro,
Porém, hoje, os problemas são a regularização da terra onde eles estão, que muitas vezes é de propriedade particular de algumas pessoas, mas que ela já é ocupada por esses grupos há muito tempo. A infraestrutura básica, certo? Reconhece que a terra é dos quilombolas, mas as autoridades, elas não vão lá para fazer uma rede de esgoto, instalar energia elétrica, nada disso. Saneamento básico, enfim, os auxílios governamentais, o apoio do governo para a criação dessas áreas. Também é outra situação importante, certo? E para continuar, os caiçaras. Os caiçaras, eles vão ser um povo tipicamente litorâneo, certo? Eles ocupam uma região no litoral, certo? Nós temos aí um exemplo do litoral, dos grupos caiçaras do litoral de São Paulo, certo? Que é um grupo gigantesco. E ele é formado pela mistura, pela miscigenação entre os indígenas, os colonos europeus e os africanos. Então, eu tenho uma comunidade que foi criada pelo processo de miscigenação, certo? Além disso, eles trabalham em duas atividades importantes: a pesca marítima, que é a principal atividade deles, e a agricultura primitiva, que muitas vezes sem o uso de nenhuma tecnologia, sem nenhuma ferramenta mais avançada, uma coisa bem tradicional, e que é para o próprio consumo, certo? Por fim, nós temos a população ribeirinha. Os ribeirinhos talvez sejam os mais interessantes de serem falados aqui, pela sua relação com o território. Eles recebem esse nome porque eles estão nas margens, nas regiões próximas às margens dos rios. E o que acontece? A relação dos ribeirinhos com toda a sua cultura envolve de alguma maneira o rio. E isso é muito importante. O que acontece? É uma comunidade praticamente reconhecida pela sua proximidade e localização com os rios. A atividade econômica que eles exercem é basicamente a pesca, a caça e o extrativismo, certo? Essa população ribeirinha, ela é muito encontrada na região norte do nosso território, na região norte do Brasil, e na região norte, quando teve a extração da borracha, o ciclo da borracha, ela foi muito essa população que foi lá extrair o látex, quer dizer, extrair a seringa dos seringais, a extração da borracha. E, por fim, as relações com a natureza, que também é uma relação interessante. E nós vamos falar das palafitas, certo? Eles estão ali para... Como é que eu posso dizer? Eles estabelecem uma relação de sustentabilidade com a natureza, e que isso é uma realidade presente em todos os outros grupos que nós falamos aqui. É uma relação de sustentabilidade das comunidades com a natureza, ela é muito comum. E além disso, os ribeirinhos, eles constroem as palafitas, certo? O que são as palafitas? São casas que resistem à cheia e à vazão dos rios, certo? O período de cheia e de seca dos rios, ou seja, a casa ela meio que flutua, certo? Ela não fica, se constrói uma estrutura maior do que o nível máximo de cheia dos rios e a casa fica ali em cima, e quando os rios sobem a casa não alaga, certo? Então esse é o nosso conteúdo da população ribeirinha de vocês. Eu espero ter ajudado, e nós temos uma atividade no livro referente a essa população ribeirinha, certo? Essa atividade que vocês vão fazer e que vai estar postado lá no Aluno Online é a atividade da página 88. São apenas 3 questões e ela quer saber, certo, a interpretação de vocês sobre 2 imagens que tem. Essas 2 imagens que tem, elas representam as comunidades andiobeiras e as comunidades de terreiro, certo? Tem uma legenda nessas fotos que ela mostra algumas características dessas comunidades, e nós temos as perguntas. A primeira questão, gente, vocês precisam basicamente apenas só observar a legenda das fotografias, certo? A primeira questão: quais são as comunidades
retratadas. E eu acabei de falar aqui para vocês e vocês vão dar uma olhadinha também na legenda. E quer saber quais são os lugares do Brasil onde elas são encontradas, que também está na legenda da fotografia, certo? Então, essa é uma atividade que basicamente vocês vão responder observando a fotografia e lendo as legendas, certo? Na segunda questão, quer saber qual é a principal característica cultural das comunidades de terreiro, certo? Aí essa é uma questão bastante interessante, porque essas comunidades de terreiro, gente, elas se formam a partir da matriz africana. E a questão das comunidades de terreiro, da sua relação com o ambiente, das suas práticas, está muito ligada à religião, certo? Principalmente às religiões de matrizes africanas. Então, essa é a nossa atividade. Vocês precisam basicamente só olhar para as fotografias e ler a legenda para responder elas, certo? Com o conteúdo que foi explicado hoje, vocês conseguem fazer essa atividade tranquilamente. Eu estarei lá no sistema, no portal, aguardando as respostinhas de vocês sobre essa atividade, certo? Fiquem bem, por hoje é só e tchau, tchau!